Usar esse espaço, presidente, para dar ciência ao plenário e ao Brasil da reunião que tivemos há poucas horas na residência oficial para tratar do pedido de prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A decisão de Vossa Excelência foi pela não prorrogação. Mas é meu dever registrar publicamente que entendo a decisão de Vossa Excelência como um desserviço para o Brasil. Nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. E, particularmente, dois casos chamam muita atenção e foram objeto de apuração até onde a CPI conseguiu avançar, que dizem respeito ao Estado do Rio de Janeiro, onde essa infiltração criminosa se dá de forma mais trágica e violenta. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem o presidente da Assembleia Legislativa afastado e preso, denominado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como líder do braço político do Comando Vermelho. O Estado do Rio de Janeiro teve seu ex-governador cassado, o governador Cláudio Castro, que será ouvido na CPI no seu último dia 14, ou pelo menos ele confirma que estará presente dia 14. E o segundo caso grave que enfrentamos é o caso do Banco Master. Seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Não há outra forma de expressar isso. E o pouco que conseguimos avançar já representa muito quando você olha no cenário histórico do Brasil. Esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. Porque a toga preta não transforma ninguém em super-herói, nem exime qualquer um de responsabilidades. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso, porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Era um grupo que misturava lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, golpes financeiros, fraudes diversas, comandados ali pelo presidente do banco, o Vorcaro, mas que atenderam e prestaram serviço a muita gente importante desse país nos três poderes. As decisões que foram tomadas pelo ministro Toffoli, por exemplo, o mesmo Dias Toffoli, que através de um fundo familiar recebe recursos vinculados ao Banco Master, são absolutamente legais. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo, de uma forma atípica. O ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento consolidado do próprio ministro Alexandre de Moraes no tocante a relatórios de inteligência financeira. Ele faz quando esses relatórios mostram a vinculação que existe entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e esse grupo criminoso, que é o Banco Master, com pagamentos que superam a casa de 80 milhões de reais. Mesmo com a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não suspensa pela Justiça, a Receita Federal do Brasil mandou os dados incompletos. Foi preciso solicitar a reiteração, a complementação para que chegou ontem o dado bancário que comprova o recebimento e a dedução de impostos pelo escritório da doutora Viviane Barsi. Só em um ano, 40 milhões de reais recebidos. O Supremo não tem corregedoria. O Supremo não tem ouvidoria. O ministro Fachin, presidente da Suprema Corte, provocado por recurso nosso, reconheceu que ele sequer tem superioridade hierárquica com relação aos ministros. Ele decide isso onde? No recurso contra o sequestro de relatoria que o ministro Gilmar Mendes realizou. E a expressão é essa, sequestro de relatoria. O ministro Gilmar simulou uma prevenção para poder despachar e suspender a quebra de sigilo do fundo familiar da família Toffoli. Porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia, que é a credibilidade das instituições. Então, este é o tamanho do problema e esta é a razão pela qual se solicitou um prazo de mais 60 dias para a continuidade dos trabalhos, para concluir o retrato da criminalidade violenta no Brasil, o retrato das falhas e dos sucessos do Estado brasileiro no combate à criminalidade, porque não tem só desastre não, nós temos estados no Brasil que fazem o dever de casa, porque no dizer de um pernambucano valoroso, Ariano Suassuna, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o quanto é difícil enfrentar gente poderosa e rica no Brasil, sei na pele, mas desistir não está no cardápio.